Durante a sessão do plenário do Senado, o senador Marcos Duval alertou os colegas sobre as consequências da subserviência da Casa, que não se opõe à invasão de suas prerrogativas, que vem sendo promovida pelo Judiciário, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes. O senador afirmou: não podemos mais deixar de defender a nossa pátria, a nossa casa, o Senado Federal e, junto com elas, nossas prerrogativas consagradas na Constituição Federal. O senador explicou que insiste na defesa das prerrogativas, dizendo: porque vivo hoje sendo senador da República, eleito democraticamente, uma censura velada, uma devassa da minha vida pessoal, porque foi injustamente incluído em um inquérito político e não jurídico. Marcos Duval comentou a ofensiva de setores da velha imprensa que divulgaram conversas e imagens de sua intimidade vazadas dos inquéritos políticos de Moraes. Ele disse: após a devassa do meu celular, conversas particulares com amigos e meus familiares criaram no inquérito uma pasta fotos com imagens absolutamente pessoais, minhas e da minha esposa. Fotos que só interessam a nós dois e foi inserido no inquérito. A Polícia Federal juntou ao inquérito fotos íntimas e conversas reservadas com a minha esposa. Faço uma pergunta: a quem interessa a divulgação desse conteúdo, haja vista que não tem absolutamente nada a ver com o inquérito? O senador comentou: já que não encontraram nada de relevante que me incriminasse, passaram a expor o diálogo íntimo, para expor a minha imagem e a imagem da minha família. Hoje, a imprensa divulga conversa com meu pai. O senador lembrou aos colegas: mais uma vez alerto para a gravidade do que estamos vivendo, do que está acontecendo. Se eu, que não respondo e nunca respondi por crime nenhum, tive minha vida e intimidade expostas dessa maneira, quem garantirá que isso não pode acontecer com qualquer um de vocês? Marcos Duval ponderou: acredito que o STF sempre foi e sempre será o guardião da nossa Constituição. Uma decisão monocrática expõe todo o Tribunal Superior. Assim, as manifestações que fazemos aqui hoje em relação ao STF, afirmo que não são em relação ao todo da Suprema Corte. A quase totalidade das insatisfações tem como base decisões de um único ministro. Isso é público e notório. Ele lembrou: na semana em que se comemora a independência do Brasil, este Senado tem um senador censurado, ameaçado, impedido de exercer suas funções, desprotegido em suas prerrogativas e inserido em um inquérito motivado por simples perseguição. O senador lembrou que as denúncias que fez e que motivaram o início do inquérito hoje se confirmam com as investigações da CPMI e disse: se não defendermos essa nossa prerrogativa, num futuro bem próximo, não poderemos fiscalizar e muito menos falar. Por isso é importante essa união que se forma aqui, que esta casa defenda nossas prerrogativas. Marcos Duval agradeceu aos colegas senadores que já assinaram uma manifestação pedindo ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que intervenha, apontando a necessidade de união para impor respeito a nossas prerrogativas e reagirmos contra essa perpetuação dos abusos e dos arbítrios. O assédio ao senador é parte de um assédio a um grupo de pessoas tratadas como sub-humanos e cidadãos com menos direitos por manifestarem suas opiniões livremente e por terem apoiado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Medidas arbitrárias são tomadas contra essas pessoas que têm seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, num inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Atualmente, o jornal tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE,
com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 26 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Essa tribuna, senador Marcos. Obrigado, presidente. Se puder fazer um dobro do tempo aí, mas vamos lá, eu agradeço. É um prazer muito grande estar aqui e revê-los. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, volto mais uma vez a essa tribuna, movido por um sentimento que já externei ontem, o de independência dos poderes. Não podemos mais deixar de defender a nossa pátria, a nossa casa, o Senado Federal e, junto com ela, as nossas prerrogativas consagradas na Constituição Federal. Falo aqui, senhor presidente, e chego a ser insistente na defesa das nossas prerrogativas como senadores da República, porque vivo hoje sendo senador da República, eleito democraticamente, uma censura velada, uma devassa da minha vida pessoal, porque fui injustamente incluído em um inquérito político e não jurídico, totalmente político e não jurídico. Vejam só, após a arbitrária busca e apreensão que realizaram na minha residência, no meu gabinete, no dia do meu aniversário, não encontraram absolutamente nada, além de documentos públicos e do trabalho como senador. Após a devassa do celular, conversas particulares com amigos e os meus familiares, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, dentro do inquérito, criaram uma pasta escrita fotos, com arquivos e imagens absolutamente pessoal, minha e da minha esposa. Nela, além de diálogos de um casal normal, também há fotos que só interessam a nós dois, e foi inserido no inquérito. Pois bem, hoje o site Metrópolis divulgou que a Polícia Federal juntou ao inquérito umas fotos íntimas e conversas reservadas com a minha esposa. Faço uma pergunta a quem interessa a divulgação desse conteúdo. A quem interessa a divulgação desse conteúdo, haja visto que não faz absolutamente nada a ver com o inquérito? Acredito, senhor presidente, que já não encontram nada de relevante que me incriminasse juridicamente e passaram a usar o diálogo íntimo para expor a minha vida privada e denegrir a minha imagem e a imagem da minha família. Hoje, a imprensa está vinculando uma conversa que tive com meu pai, que tem mais de 80 anos, tendo a acalmá-lo e falo o que ele sempre gostaria de ouvir, e faço isso com o maior prazer e admiração. Muitas vezes, ao lidar com nossos pais pela idade, temos que ter cuidado no que falamos para não decepcioná-los, não contrariá-los. Então, usando a narrativa de que diálogos privados com os meus familiares, com meu pai, com meu irmão, sobre esse ou aquele determinado assunto, como se estivesse me comprometendo ou na intenção de incriminar, dentro de um inquérito onde se investiga um fato sério como a depredação dos 3 poderes. Mesmo assim, nas conversas privadas, falo sempre da importância da abertura da CPMI. Como uma conversa privada com os meus familiares mais próximos pode ser considerada uma prova. Se a todo momento eu estava lutando para a abertura da CPMI, como se vê nas mensagens, em busca dos verdadeiros culpados pelo que aconteceu em janeiro. Onde está a prova cabal que eu participei, eu planejei o ataque do dia 8 de janeiro, senadores e senadoras? Não existe isso.
E aqui volta a questão das nossas prerrogativas. Como senador da República pode ter a sua intimidade violada com o intuito de encontrar a prova e, não encontrando, passaram a vazar trechos antagônicos, desconexos da minha intimidade em todos os sites, jornais, na imprensa geral. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, mais uma vez alerto para a gravidade do que estamos vivendo, o que está acontecendo. Se eu, que não respondo e nunca respondi por crime nenhum, tive a minha vida intimidada, exposta dessa maneira, o que garante que o mesmo não acontecerá com cada um de vocês que representam aqui os seus estados? Senhor presidente, a decisão que levou a tudo isso, que expôs essa casa como um todo, que fragilizou as nossas prerrogativas, que de uma certa forma causa desconforto entre os poderes da República, não foi tomada pelo colegiado. Acredito que o Supremo Tribunal Federal sempre foi, sempre será o guardião da nossa Constituição. Não se discute isso. Muitas vezes uma única decisão de um único ministro, uma decisão monocrática, expõe todo o Tribunal Superior. Assim, as manifestações que hoje fazemos aqui em relação ao STF afirmo que não são em relação ao todo da Suprema Corte, não é a Suprema Corte. Na verdade, nós temos que resgatá-la, trazer para junto do Congresso. A quase a totalidade das manifestações, insatisfações com o STF tem como base decisões de um único ministro. Isso é notório. Não preciso nem citar quem seja. Estou pagando um preço alto por tudo que venho apontando em relação às omissões do dia 8 de janeiro. Hoje me encontro censurado, vejam só, na semana que se comemora a independência do Brasil. Este Senado, essa casa, tem um senador censurado, amordaçado, impedido de exercer suas funções, desprotegido de suas prerrogativas e inserido em um inquérito motivado por uma simples perseguição. Essa perseguição, como vocês estão vendo na imprensa de hoje, tem um objetivo de expor a minha vida pessoal para me coagir e me calar diante dos fatos que vinha mostrando e que hoje se revelam e tomam o caminho da verdade através das investigações da CPMI. Imagine, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma de nossas funções que é fiscalizar, mas hoje, se não defendermos essa nossa prerrogativa, num futuro bem próximo não poderemos fiscalizar, muito menos falar. Por isso é importante essa união que se forma aqui, que essa casa defenda as nossas prerrogativas. Cabe a nós unirmos vozes, colocando de lado nossas eventuais diferenças ideológicas para lutar pelas prerrogativas desse Senado Federal e fazer valer os freios e contrapesos. Abro aspas e quero agradecer aqui os senadores que fizeram uma solicitação ao presidente do Congresso pedindo para que ele interceda junto ao STF a devolução dos meus equipamentos e a volta das minhas redes sociais para o ar. Olha só, sem uma decisão monocrática, invadir o Senado Federal. Então eu quero aqui nominar os senadores que tomaram essa iniciativa, que eu não tenho nem palavras para agradecer. Senadora Daniela Ribeiro, senador Lucas Barreto, a senadora Margarete Busetti, o senador Confúcio Moura, o senador astronauta Marcos Ponte, o senador Carlos Portinho, o senador Flávio Bolsonaro, o senador Jorge Seife, o senador Marcos Rogério, o senador Rogério Marinho, o senador Augusta Brito, que é senadora Augusta Brito, Alan Risk, a professora Dorinha, Sérgio Moro, Carlos Viana, Oriovisto Guimarães, Rodrigo Cunha, Soraya Tronic, Stevenson Valentim, Zequinha Marinho, Dr. Irã, Esperidião Amin, Luiz Carlos Heinz, Tereza Cristina, Chico Rodrigues, Jorge Cajuru, Cleitinho, Damares, Hamilton Mourão, Messias de Jesus, Isalci Lucas, Plínio Valério, Eduardo Girão, Sérgio Petecão e Jaime Bargatoli, eu acho. Impressionante essa união que está acontecendo entre nós. Os 81 senadores e senadoras que fomos eleitos e que juramos defender o nosso país, a nossa Constituição. Cabe o papel de impor respeito às nossas prerrogativas, reagimos contra essa perpetuação
dos abusos e dos arbítrios. Essa não é uma missão só do cidadão Marcos Duval, que, para quem não conhece, teve uma vida um tanto sofrida, mas sempre de luta, de coragem e principalmente de honra e princípios herdados dos meus pais, o médico Humberto Ribeiro Duval e minha mãe, Eliana Maria da Costa Ribeiro Duval. Sempre lutadores que me ensinaram a não me curvar diante das injustiças. Sou capixaba com muito orgulho, exaltei a minha origem pelos 4 cantos do mundo, onde trabalhei, onde deixei conhecimento e excelentes relacionamentos. Nos países por onde passei, deixei meu nome, minha experiência profissional e, o mais importante, a credibilidade de um trabalho sério, honesto, íntegro, de um brasileiro destemido, que não esmoreceu diante das distâncias, da saudade da família, dos amigos e do meu país. Por lá, deixei experiências e satisfações de ter contribuído com o meu trabalho, que até hoje me rende reconhecimentos e credibilidade e confiança no mundo afora. Um exemplo disso é que acabo de voltar de uma missão oficial em Londres, que eu tive esse final de semana. Convidado fui para participar do Fórum... Já estou terminando, presidente. Convidado que fui para participar do Fórum Parlamentar de Inteligência e de Segurança. Esse convite foi um reconhecimento do meu trabalho que exercia antes do Senado e também em decorrência das minhas investigações, que hoje mostraram evidentes diante dos trabalhos da CPMI. Vou repetir o que tenho falado aqui na tribuna, que é o único meio que ainda disponho para falar com vocês, senadores, capixabas, brasileiros, que me elegeram, e aqueles que também não me elegeram, mas eu represento a todos, que acreditaram no meu trabalho como você, que acredita na verdade e que busca um país melhor para viver. Fiz uma promessa para minha filha, antes de colocar os pés no Senado da República, lutar pelo meu país para deixá-lo melhor para as próximas gerações. Eu digo, e encerro aqui o meu discurso, que censurado, amordaçado, silenciado e exposto, mas com coragem, com força, com honestidade, com luta, sem temer as injustiças e as incertezas de uma perseguição movida por um único sentimento, o poder de uma toga. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Marcos Duval, pela participação e trazendo, de fato, a sua, não é a sua preocupação, é a exortação diante de fatos que geram, pessoalmente, a perplexidade. E nós não podemos corroborar, e muito antes do que corroborar, aceitar invasões à privacidade quando assuntos que possam estar sendo tratados não têm relação mínima alguma, como o senhor assim menciona. Saiba da minha também compreensão a respeito disto que Vossa Excelência traz nesta tarde à nossa tribuna.